Graça e paz, família Semear. Amém. Quantos estão felizes? Amém. É demais esse Deus, né? É tremendo. Vou colocar aqui, estou meio desajeitado porque eu estou um pouquinho nervosa, tá? O pastor me sugeriu que eu escrevesse para não esquecer. E esse caderno aqui é meu caderno de oração. Todo ano eu compro um, aí quando termino o ano eu jogo fora. E hoje eu estava vendo as orações aqui. Achei tão engraçado. Eu escrevi assim no dia 22/7. Obrigada por eu ser livre, por eu ser liberta, por eu ser feliz. Então assim, a gente escreve, eu tenho esse hábito, né? Desde muito novinha. Antigamente a gente tinha o nosso diário, né? Hoje muita gente vai lá no Facebook, vai nas redes sociais, e o diário está lá, né? Mas o melhor diário mesmo é você escrever ali no seu secreto com Deus. E eu quero fazer menção aqui do que o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas somente ao Teu nome damos glória. Foi isso que nós recebemos aqui nessa noite. A presença do grande eu sou. E ele continua dizendo: o ídolo deles são ouro e prata, feito por mãos humanas. Olhos têm, mas não veem. Boca tem, mas não falam. Tem nariz, mas não sentem cheiro algum. Ouvidos têm, mas não ouvem. Tem pés e não andam. Tem mãos e não apalpam. Semelhante a eles são todos aqueles que os fabricam e os adoram, mas nós faremos menção do nome do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta noite. E eu pedi ao Senhor hoje, eu disse: Senhor, faz muito tempo que eu não ministro, faz muito tempo, aliás, o testemunho mesmo eu nunca contei. Eu tenho 27 anos de crente. Vocês são crente, gente? O André Valadão que fala isso, né? Você não é crente, não. Nós somos crente, graças a Deus. 27 anos eu fui para a igreja, né? Com 20 anos, 27 anos, eu vou fazer 47. E eu nunca contei meu testemunho. E eu orei um dia, acho que foi ano passado, muito tempo atrás. Eu orei e eu falei: Senhor, eu estou indo ali, a minha filha foi tão abraçada naquele lugar, né? É lá que eu vejo a hora? É, né? Aí minha filha foi tão abraçada, né, naquele lugar, e eu também fui tão acolhida, né? Um amor tão grande naquele lugar, e eu disse: se o Senhor tem algo comigo ali, foi bem isso que eu falei. E como testemunha, eu contei para minha filha. Eu converso muito com a Thaís quando eu estou nos meus afazeres, estou lá lavando louça, estou fazendo o jantar, estou fazendo o almoço, eu estou lá, fica só do meu lado, Thaís, só para ouvir. Eu falei: Thaís, se Deus confirma a nossa chegada ali, a nossa estadia naquele lugar, eu falei: primeiro Ele vai falar com os líderes daquela igreja. Aí a pastora chegou, ela falou: eu estava sentada, o Espírito Santo falou. Eu falei: Ele fala mesmo, o Espírito Santo fala mesmo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, antes porque, acima de tudo está a palavra, né? A Aninha pregou que eu ia pregar, né? Eu falei assim para a Thaís hoje, tomando banho, de novo eu falando para a Thaís: Tata, corre aqui. Aí o que foi? Deus já me deu a palavra, Romanos 8:26. Aí está escrito aqui, você quer ler? Está escrito aqui. Aí eu falei: Deus me deu a palavra. Eu falei: Thaís, você quer? Aí ela: não, eu quero que seja surpresa. Aí eu falei assim, a hora que a Aninha começou a ler o Romanos capítulo 8, verso 26, eu falei: meu Deus, o Senhor é tremendo. Deus é tremendo, gente. Ele é maravilhoso. E para contar meu testemunho, eu gostaria de ler Isaías de capítulo 49, o versículo 15, que diz assim:
Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. É lógico que aqui Deus se referia à restauração de Israel, né, que ele estava falando ali, ele estava acolhendo Israel, mas hoje a palavra que mais, que eu posso dizer que identifica com a minha história no dia de hoje, naquilo que eu vou contar para vocês, seria essa palavra: um Deus que não esquece, um Deus que todas as vezes que olha para as mãos do Cristo, Ele vai lembrar de você, Ele vai lembrar de mim. Não tem jeito de esquecer, não tem como. E Ele fala: os teus muros estão continuamente perante mim. Deus nos cerca, como diz o salmista no Salmo 139, por detrás e por diante. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, conhece os nossos caminhos, de longe Ele entende os nossos pensamentos. Ainda a palavra não saiu da nossa boca, e Ele tudo conhece, Ele tudo sabe. Na verdade, eu planejei uma introdução e acabei entrando em outra. É sempre assim, né? Sempre vai ser assim, porque não é como nós queremos. Graças a Deus, não é como nós programamos, não é como nós planejamos. Graças a Deus, aquele que é nascido de Deus discerne bem as coisas do Espírito. Romanos continua dizendo, né? Romanos 8 mesmo diz, que o que é do Espírito discerne bem as coisas do Espírito, porque já não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E o Espírito na Bíblia, nessa palavra, ele está em letra maiúscula. Nós somos dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para quem não me conhece, eu vou ler, viu, gente? Porque é muita coisa. Eu falei para a pastora assim, eu vou contar algumas coisas, e dentro dessas coisas, falei, tem que ser assim, o livro, parte 1, 2, 3, 4, até 47, porque eu vou completar 47 anos, dia 30 de setembro. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Cadorine Silva. Eu nasci aos 30 de setembro de 1975, em São José do Rio Pardo. Não sei se alguém conhece, mas São José do Rio Pardo conhece, Gessé? São José do Rio Pardo é uma cidade do interior. Nós somos do interior, mas essa é mais do interior ainda. E minha mãe, Helena, né? Ela tinha 23 anos, já casada com meu pai, já tinha 2 filhos, eu já tinha 2 irmãos, eu era a terceira, uma família circense, gente. Uma amiga minha disse: descobri porque você é palhaça. Eu falei: eu também descobri, né? Até descobri a história. Minha mãe com 23 anos, já mãe agora de 3 filhos, porque eu sou a terceira de 3, e de família circense. Meu pai era o palhaço Beijinho, a minha mãe Beijoca, era cantora, cantava, tocava guitarra. Minha mãe atuava ali junto com meu pai no circo. Aos 23 anos de idade, a minha mãe teve tuberculose, e naquela época, vocês imaginam isso, gente, 1975, já havia cura para tuberculose e tal, mas não era como é hoje, né? Hoje é tudo muito adiantado. Hoje a gente consegue resolver, a medicina resolve um problema muito rápido, né? Mas a minha mãe, ela teve tuberculose e veio a falecer. Minha mãe morreu com 23 anos. E como a gente era muito criança, meu irmão Hudson tinha 3 anos, Edson 1 ano e eu 7 meses. Acho que meu pai assustou e me deixou no orfanato. E eu fiquei no orfanato ali até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade eu fiquei no orfanato e
Meu pai me deixou ali, sumiu com meus irmãos também. Era, sei lá, ninguém sabia do paradeiro. E meu pai também estava internado, porque ele também havia pego a tuberculose. E eu fiquei ali no orfanato, minha família de adoção, né? Foi lá, meu pai, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, que estou me perdendo. Aí, meu pai, esse que me adotou, foi com a minha mãe, meu pai João Batista, ele é vivo, viu, gente? Meu pai é vivo. E me adotou ali com 1 ano de idade. Eu saí do orfanato e fui morar com essa família. Cresci ali com eles, né? E eu sempre... Só que eu cresci sabendo que eu era uma criança adotiva. As pessoas, porque minha família era uma família assim mais... Família mais para negro, né? E como eu sempre fui bem moreninha assim... Então o povo falava, nossa, ela é um pouquinho diferente, né? E perguntavam para minha mãe, Vitória, e essa menininha, né? Minha mãe falava, essa menininha eu peguei para criar. E minha mãe que me adotou, eu lembro que uma noite, eu tinha 5 anos, minha mãe me pegou, eu acho que eu dormi no sofá, porque eu tenho uns relances assim. Minha mãe me pegou para pôr para dormir, né? E eu lembro dela falando, ai, meu peito. E no dia seguinte, minha mãe morreu do meu lado. Ela morreu de infarto fulminante. Eu lembro das mulheres, eu morava numa fazenda. Deus me guardou de uma tal maneira que Ele me colocou, parece que numa tribo. Fiquei cercada, ninguém era capaz de chegar ali. E dali eu fiquei até os meus 18 anos. E minha mãe morreu ali, né? Com 5 anos de idade, eu estava passando agora pela segunda perda de uma pessoa muito importante para mim, que era a minha mãe, né? E deixa eu virar aqui. Então eu perdi mais uma vez uma mãe, era a segunda perda, né, por morte aos 5 anos de idade. Meu pai chamou a minha avó, que no caso era a mãe dele, para, no caso, ajudar. Como eu era criança, morávamos eu, meu irmão de criação, minha mãe, meu pai e minha avó, que era mãe do meu pai adotivo, foi morar com a gente, né? E minha avó, chamava Joana, era alcoólatra, uma pessoa extremamente difícil. Eu fui aquela criança que apanhou sem saber porque estava apanhando. Às vezes ela estava me batendo, tipo, por que ela está me batendo? O que eu fiz dessa vez? E hoje eu consigo contar isso assim com muita naturalidade, porque o Deus que nós servimos, quando Ele fala que cura, Ele cura mesmo, gente. Quando Deus fala que cura, que liberta, que restaura, que transforma, gente, isso não é balela de pregadores. É a palavra de Deus. Deus cura, liberta. Em outros tempos, jamais eu conseguiria contar uma história dessa. Eu fiz terapia minha vida toda. Eu fiz tratamento com neuropsiquiatra. Eu fiz tratamento com terapia na igreja. Eu fiz tratamento... E quando eu percebi, lógico que vem a maturidade junto, né? A gente vai crescendo também. Não é só a questão de fazer a terapia ou de estar na igreja. Eu estou na igreja, mas eu sou ser humano, né? E eu fiz muita terapia, eu falo, mas nunca na minha vida vou ser liberta disso. E eu cresci, né, ali com a minha avó. Minha avó, nossa, uma pessoa que me envergonhava diante das amigas, porque ela bebia, então era muito constrangedor, muito constrangedor. Na escola, eu podia sair e brincar, mas só depois. Eu tinha... inclusive, eu fui para a escola porque eu fui lá e me matriculei, com 7 anos. Eu fui e falei, eu quero estudar igual as outras crianças. E fui lá, porque meus pais, os adotivos, muito simples, muito. Então, não sabia nem escrever o nome, era o dedo, né? Sim. E eu fui, comecei a estudar,
E a minha avó, uma pessoa difícil, me envergonhava na frente das amigas, eu não podia brincar como as outras amigas. Depois da escola, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que cumprir com minhas obrigações. Depois eu podia, e mesmo assim, era meio complicado. Mas acreditem, gente, ela era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha. Eu era criança, eu tinha uma insegurança tão grande. Eu pedia, Deus, nunca tira ela de mim. Mesmo ela fazendo o que ela faz comigo. Ela fala que eu não deveria estar aqui. Talvez você já tenha ouvido palavras assim. Não era para você estar aqui. Ninguém te quis. E isso dói tanto, gente. Isso dói tanto. Isso causa uma ferida assim, que é Deus só para curar. Terapia ajuda, o psiquiatra ajuda, neuropsiquiatra, o psicólogo ajuda, mas existem feridas que há só um bálsamo que cura. Só um bálsamo, que é Jesus. E ela era tudo que eu tinha. Aos 13 anos, a minha avó ficou muito doente, alcoólatra, fumante, uma pessoa, né, que não se cuidava. Eu cresci num lar muito idólatra, que buscava muito espiritismo, buscava muito esse lado. E aos 13 anos eu perdi minha avó. Eu perdi, minha avó morreu. Aí ficamos eu, meu pai e meu irmão de criação. Esse irmão, ele cresceu, ele era bem mais velho que eu, pelo menos uns quase 10 anos. Ele creseu e também virou alcoólatra. Aí passou da minha avó bater em mim, passou para o meu irmão. Ele batia tanto em mim. Ele chegou a arrancar dente da minha boca, assim, sabe? Eu não estou falando nada disso com mágoa, eu estou falando de histórias que a gente vive e que a gente supera porque Deus faz coisas grandes, maravilhosas. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Todos nós estamos aqui, todos nós temos uma história, todos nós temos um porquê de estar aqui. E eu tenho certeza que se a pastora falar, vou fazer um culto de testemunhos, não vai ter uma pessoa que não levante e conte uma história. E eu perdi minha avó. E quando eu perdi a minha avó, gente, meu mundo acabou. Eu lembro que, pelo menos em 2 dias, eu emagreci uns 5 quilos. Ainda mais que era novinha, é muito fácil. Hoje em dia, a gente fica 5 dias sem comer e emagrece 500 gramas, né? E eu lembro que eu fiquei ali tão abatida com aquilo e passei a viver com meu pai, com meu irmão judiava muito de mim. Enfim, com 18 anos, 18 para 19, porque é isso mesmo, 18 para 19, a gente morava numa fazenda. E perto de um distrito onde eu estudei, onde eu fazia as compras, porque aos 13 anos eu tomei toda a responsabilidade da casa para mim. Eu fazia compra, eu lavava, eu passava, eu cozinhava, por isso que a minha comida é boa. E eu tive que aprender, na raça. E eu lembro que a gente morava ali nessa fazenda, com 18 anos, a gente mudou para Mococa. Quem já ouviu falar de Mococa? Mococa, bem lá perto de São José também. E a gente mudou para lá, para Mococa, eu e meu pai, já éramos só eu e o meu pai, esse que me criou. A gente mudou para lá, aí com 20 anos, eu comecei a trabalhar num restaurante. Não era restaurante, era uma lanchonete, que fazia prato feito, tinha sorvetes, tinha doces. E eu comecei a trabalhar lá. E uma menina que trabalhava comigo, hoje eles são um casal de pastores lá em São Carlos, minha amiga até hoje, a Silvelene, uma bênção na minha vida. Um dia eu entrei nesse lugar, né? Eu lembro que era um lugar assim de comprido, e a gente almoçava, subia uma escada, almoçava lá em cima, né? Ela passou por mim, deixou igual aqui o caderno, uma folha assim de caderno, falou: é para você. Aí quando eu abri, estava escrito assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém
tão importante para Deus. Só que, lógico que eu não cantei, né, gente? Que eu não era crente. Aí eu li aquilo, falei, que coisa mais linda. Meu Deus, que inspiração que é essa? Que essa menina escreveu para mim. Chamei e falei, Silvelene, você escreveu algo muito lindo para mim. E quando eu li, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu falei, gente, que coisa mais linda que é isso. E ela falou, é uma música, que é um hino que a gente canta na mocidade. Aí eu falei, ai, que lindo. Eu falei, você é da igreja? Eu sou. E ela me fez o convite. Foi uma batalha muito grande para eu conseguir. Uns 4 finais de semana, eu não consegui ir na igreja. E no outro eu fui com muita luta. E fui na igreja, só que era ensaio dos jovens, eles estavam ensaiando. Eu lembro que eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu olhei para todos assim, era um brilho, era uma atmosfera, um negócio. E eu falei, meu Deus, que é isso? Falei, que é isso? E já catei a pasta deles lá e comecei a cantar junto assim. Aí eles me convidaram, vem no domingo, vem amanhã, porque amanhã é culto, é dia de culto, você vai gostar. Aí eu fui, né, ouvi a palavra, tudo, Deus falou poderosamente, e meu coração, ele ardeu. O meu coração queimou por causa de Jesus. Eu descobri que era tudo o que eu precisava na vida. Quando eu pensei que eu tinha perdido tudo, que eu tivesse perdido tudo, eu descobri assim, eu nunca perdi na vida. Tudo que eu preciso está em Jesus. E nessa igreja que eu congreguei muitos anos, eles faziam um apelo e geralmente alguém ia lá no banco onde você estava. Você quer ir lá na frente aceitar Jesus? Eu lembro que eu não esperei que fizessem isso. Quando o pregador daquela noite perguntou, tem alguém? Eu falei, eu quero. Eu quero e fui. E os jovens da igreja ficaram tudo, nossa, a gente nem precisou, né? Ir lá. E eu fui para a igreja e começou ali. A maior batalha da minha vida. Foi a maior vitória. Mas ali começava também a maior batalha. Meu Deus. Eu cheguei na igreja, aquela coisa de querer, eu quero fazer o estudo logo, porque eu quero me batizar. Eu lembro que 1 mês antes do batismo, eu caí um tombo no reto, viu, gente? Eu estava andando assim, caí, quebrei meu braço. Aí as pessoas, nossa, você faz pose até para cair um tombo, né? Aí eu fui, gente do céu. Aí tive que usar 2 tipos de gesso, porque minha mão foi para lá, o osso veio para cá. E eu falava, mas e o batismo? Eu vou passar pelas águas, com o braço engessado mesmo. Falei, vai ser assim. E eu passei pelas águas, me batizei, e eu brincava muito, meu sobrenome, meu registro, quer dizer, sempre foi Cristiane Cadorini Silva. O nome da mãe, Helena Cadorini Silva. O nome do pai, Jerônimo Silva. Eu sabia de tudo isso, gente. Eu cresci, desde que eu aprendi a ler, eu cresci lendo isso. Se eu tenho essa família, por que eu tenho esse nome? E eu olhava para o espelho assim, com quem será que eu pareço? Eu falava, com quem será que eu pareço? Gente do céu, será que eu tenho irmão? Deus nunca deixou eu apaixonar por alguém e depois descobri que ele é meu irmão. Eu morria de medo disso, porque eu não sabia se eu tinha família, se eu tinha irmãos. E eu falava, que medo, né, de gostar de alguém e de repente ser parente meu. Então, aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar, fui para a igreja e eu orava muito a respeito disso. E eu brincava com as minhas amigas, porque eu nunca tinha ouvido falar do sobrenome Cadorini Silva. Eu falava, se um dia vocês ouvirem esse nome, por favor, me dê notícia, porque é parente meu. Eu não conheço ninguém que tem esse nome.
Aí eu fui para a igreja em 1996, foi quando eu fui para a igreja e aceitei Jesus. Passaram-se alguns meses, eu estava na minha casa, era um feriado de carnaval. O feriado de carnaval é na terça-feira, né? Era o feriado de carnaval, essa minha amiga chegou. Justo essa que eu brincava, se eu ouvi falar desse sobrenome, ela chegou e falou assim para mim: senta, porque você vai desmaiar. Aí eu sentei, falei, já vou sentar, porque, o que foi? Ela falou assim, eu descobri por que você gosta de cantar, eu descobri por que você é palhaça, eu descobri tudo. Aí eu sentei, mas eu comecei a tremer muito, e eu falei, Patrícia, é muito sério o que você está falando. Falei, você não brinca com essa ferida tão profunda que há em mim. Falei, é muito sério. Ela falou, Cristiane, ela trabalhava numa metalúrgica lá em Mococa, ela falou, eu estava trabalhando, meu chefe pediu para eu procurar uma metalúrgica em Araras. Ela falou, e eu achei um homem nessa lista, vocês lembram, gente? Os mais novinhos não vão lembrar, né? Hoje tem o WhatsApp. Mas a lista telefônica era assim. Ela achou o nome de Afonso Cadorini. Ela falou, e eu liguei nesse número. Ela falou, passei um dia e uma noite pensando. E ela falou, e algo me tirou tanto sono, mas tanto sono, falando que eu deveria ligar para esse homem. E eu falava, mas por que eu devo ligar para esse homem? Liga para esse homem e pergunta sobre a Cristiane. Ela ligou, o meu tio atendeu. Meu tio Afonso, aqui em Araras. Ela ligou e falou, viu, meu nome é Patrícia, eu sou amiga da Cristiane, ela chama Cadorini Silva, você tem alguma ligação com ela? Aí meu tio falou assim, não, mas era para ela chamar Patrícia. Falou, então é você. Aí ela, não sou eu, ela chama Cristiane. Aí ele falou assim, você está falando sério? Passa meu telefone para ela e pede para ela me ligar. Patrícia foi na minha casa, levou o telefone do meu tio, de Araras, e eu liguei para ele e falei, né, quem fala? É o Afonso. Falei, tudo bem? Meu nome é Cristiane. Ali ele começou a contar a história. Você sabe que ele usou um termo assim, muito forte. E isso foi o motivo de eu ter ódio do meu pai por anos. Teve que ter uma intervenção muito grande do Espírito Santo, um trabalhar, assim. Eu gritava, gente, na oração. Minha oração não era uma oração, Deus, por favor, era Deus, tira esse ódio do meu coração. Eu odeio ele com todas as minhas forças, porque meu tio disse, ele foi o principal culpado pela morte da sua mãe. E ele falou, porque ele foi, se tratou e não deixou minha irmã se tratar. Então, aquilo criou um bloqueio tão grande dentro de mim. E eu conversei com ele naquela semana, com meu tio, conversei com a minha tia Lídia, irmã da minha mãe. Era tudo os Cadorini, viu, gente? Quando eu pensava que não havia nenhum Cadorini na face da terra, vocês entram lá no site, no Facebook, no Instagram e procuram os Cadorini lá em Eloy Mendes, para vocês verem. Estão tudo alojado lá. Aí, o meu tio conversando comigo, passou o telefone dos meus irmãos e tudo. E eu liguei naquela semana. Gente, tem uma coisa muito engraçada. Eu liguei a cobrar. Eu liguei a cobrar para o meu irmão, para o Edson. E eu falava assim, tomara que ele atenda, porque a ligação a cobrar, naquela época, ficava uma fortuna. Eu morava em Mococa e ele aqui em Limeira. Ele atendeu, eu falei assim, quem que está falando? Ele falou assim, é o Edson. Aí eu falei, ô Edson, meu nome é Cristiane e tal, meu tio Afonso, nosso tio e tudo, meu irmão quase teve um ataque, né? Ele falou, não estou acreditando, porque eles sabiam da minha existência. Meu pai falava de mim, meus irmãos sabiam da minha existência, eu não sabia da vida de ninguém. Depois eu descobri muita coisa, eu descobri, procurando em São José do Rio Pardo, a minha tia Lúcia, irmã da minha mãe, eu estava com o pai da Thaís na época, de moto, falei assim, para aqui, Vladimir,
Vamos perguntar para aquela mocinha. A hora que eu parei para perguntar o endereço dessa minha tia, que o pessoal de Araras tinha passado para mim, né? Eu falei, moça, você sabe onde mora a Lúcia Cadorini? Aí tirei o capacete assim, ela falou assim, não, eu falei, sabe aonde fica a rua tal, tal, tal? Ela falou, quem você procura? Eu falei, a Lúcia Cadorini. Ela falou, minha mãe? Era a minha prima, Denise. Eu encontrei com ela na rua. Eu tenho muitos parentes lá em São José do Rio Pardo. Enfim, né? E meus irmãos ficaram malucos. Foram em Mococa me buscar. Me buscaram e eu cheguei e eu conheci meu pai. Gente, foi uma batalha, assim, de uns 10 anos. Era nítido em foto, porque a gente fala muito, né? Nossa linguagem corporal fala muito. E eu lembro que fotos de aniversários das crianças, coisas assim, às vezes eu estava, quando ele estava perto, e eu não percebia isso. Para mim, era tão automático, as pessoas falavam, quando teu pai chega perto, você muda. Se você estiver rindo, você fica séria. Se você estiver falando, você para de falar. E eu falo, imagina, eu sou crente. Eu não sou assim, não. Mas nas fotos, aparecia eu com a mão assim. São muitas fotos. Eu pedi para colocar algumas aqui. Se quiser colocar algumas fotos. São muitas, eu pedi só algumas bem lá de trás, gente. Porque se eu fosse colocar todas as fotos que eu tenho, a gente ia ficar aqui até amanhã. Aqui sou eu, logo que o meu pai me tirou do orfanato. Aqui com 5 anos, foi assim, alguns dias antes da minha mãe morrer, da segunda mãe. Depois tem eu aí com 13 anos, é a cara da Tata. E começou aquela batalha, né? Eu vim embora para Limeira. Eu não abandonei meu pai, viu, gente? Ele mora lá por opção, em São José do Rio Pardo. Eu quis trazê-lo para cá muitas vezes. Teve ano que ele ficou meses aqui comigo, tipo 8 meses. E até 2018 eu quis trazer meu pai e tal, mas ele, acho que por influência do filho biológico, sabe? Eu sempre fui muito rejeitada. Eu não sofri rejeição do lado biológico, mas eu sofri rejeição do lado adotivo também. E da parte deles, assim, o único, eu falo para Thaís, o único que eu sentia, tipo, esse me ama. Era meu pai mesmo, e minha mãe tinha morrido, né? Porque o resto, os irmãos, eles tinham um ranço, vamos falar assim, de mim. E eu cresci com essa rejeição, né? E aí eu fui para Mococa, fui para a igreja, vim para cá, para Limeira, tive a oportunidade de ficar muitos anos com meu pai. Eu aguentava tanta coisa do meu pai, mas tanta coisa. Meu pai me ofendia. Aí o Edson falava assim, né? Cris, não considere. Meu pai, às vezes ele fala coisas por remorso, né? Às vezes o próprio remorso de ter me deixado lá no orfanato. Minha presença incomodou meu pai por muito tempo. E a dele me incomodou também. Foi bem recíproco. Tinha sim, e eu orava. A grande diferença é que eu já havia conhecido Jesus. E quando a gente conhece Jesus, o Espírito Santo habita em nós, o que acontece? A gente já não aceita mais ser igual. Não. Se eu era uma pessoa rancorosa, não, agora eu troco o ódio por amor. Então eu orava muito, eu pedia muito, Deus, tira esse ódio do meu coração, liberta meu coração. E eu tive o prazer, gente, de viver e conviver com meu pai biológico por muitos mais anos, de boa, amando meu pai, sentindo saudade dele, sabe? Falava para meus amigos, vamos na casa do meu pai, se ele tiver atacado hoje, a gente finge que tem compromisso. Aí eu falava, se ele tiver de boa contando piada, aí a gente fica lá até a hora que puder. Aí a gente fazia esse combinado. A gente ia, tinha dia que chegava e já falava, ai, hoje está difícil. Falava, ai, gente, hoje é dia de não ter compromisso. Hoje não é dia da gente ficar aqui, não. E meu pai, ele morreu em 2014. Aí eu perdi de novo.
Meu pai morreu acometido por um câncer no intestino. Eu fui ver meu pai em Barretos. Eu acredito que meu pai ali, naquele leito, porque ele vegetou ali por meses. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei, eu entrei na UTI, eu falei para a mulher do meu pai, para a Vita, onde está meu pai? Eu estava aqui, assim, com meu pai de frente. Ela falou, esse é teu pai? Eu não reconheci meu pai. Então, eu acredito, porque ele estava, tipo, morto. Eu vi meu pai morto daqui para baixo, mas com a cabeça funcionando. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Então, eu acredito que... Porque foram pessoas lá orar, pessoas foram lá fazer apelo para o meu pai. E eu acredito que o meu pai Deus tenha dado esse tempo para o meu pai ali na UTI, entubado com aquele negócio. A gente via que ele queria falar alguma coisa, balbuciava alguma coisa. Porque Deus é misericordioso, gente. Deus não olha, Deus não vê como a gente vê, né? Às vezes a gente passa anos, depende de anos para poder perdoar uma situação. Com Deus não funciona assim. Eu peco todos os dias. E a Bíblia diz, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Porque ela é de geração em geração. O que você fez hoje, amanhã você acorda, está lá, jogado lá no mar do esquecimento. Confessou, deixou, já era. O inimigo que às vezes, né, usa pessoas, usa situações para poder fazer a gente lembrar e acusar a gente de tanta coisa. Mas com Deus não funciona assim. E Deus trabalhou no meu coração. Eu perdoei meu pai, sabe? Tive essa oportunidade de ficar com meu pai. E eu me lembro do momento que eu conheci meus irmãos, que eles chegaram na minha casa. Eu liguei para... Ai, gente, tem uma parte... Eu liguei para o meu pai, com aquele ódio no coração, e falei, alô? Ele falou assim, alô? Eu falei, quem está falando? Ele falou, é o Beijinho. Aí eu falei assim, o senhor pode me passar, por gentileza, o telefone? Primeiro eu liguei para o meu tio Afonso, para minha tia Lídia, e depois para o meu pai. Falei, você pode me passar o telefone do Edson e do Hudson? Ele falou assim, eles fizeram show, viu? Você é fã, não vai atender, não. Aí eu falei assim, eu sou fã, sim. Falei, sou bastante fã, mas só que eu sou uma fã diferente. Ele falou, por quê? Meu pai continuou ali. Meu pai era um cara extremamente engraçado. Ele tinha os defeitos dele, assim, sofríveis, mas era muito engraçado. Aí eu falei assim, eu sou diferente. Ele falou, por quê? Como que é seu nome? Eu falei, eu chamo Cristiane. Falei, mas eu tenho sobrenome. Falei, meu nome é Cristiane Cadorine Silva. Ele respondeu assim, uai, então você é minha filha? Ele respondeu assim, nessa tranquilidade. Uai, mas então você é minha filha? Eu falei assim, pois é. E eu gente, eu tinha aquela mágoa ali dentro, porque eu pensava assim, meu pai, eu achava que todo o fundamento da minha história tinha a ver com o meu pai Beijinho, com meu pai João Batista, quando na verdade todo o fundamento da minha história tinha a ver com o pai maior, tinha a ver com meu pai, com teu pai, com o nosso pai. Ele é o nosso verdadeiro pai, ele é o pai que não abandona, ele é o pai que não deixa, ele é o pai que não desampara, e ele é o pai que nunca morre. Ele não é que ele não desampara, que ele não abandona, que ele não deixa, ele não morre. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Eu tenho um pai para sempre. O salmista diz, no Salmos de número 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
E o salmista continua dizendo, e no versículo de número 10, ele vai dizer assim, ó: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Se eu preciso de um colo, meu pai está ali. Se eu preciso de uma palavra, meu pai está ali. Ele é maravilhoso, gente. Hoje, quando eu cheguei aqui, porque eu estava tão temerosa, eu estava com tanto medo, eu falei, meu Deus. Falei, né, o que eu falo? Falei assim, se tiver, comentei até com a Milena, se tiver 10 pessoas e uma for alcançada por esse testemunho de vida, Deus já fez uma grande obra. Quero dizer para vocês, que horas que termina? 9 horas? Vocês estão gostando? Eu sou uma boa contadora de história, mas é tudo verídica, viu, gente? É tudo registrado isso. E quando meus irmãos chegaram, né, em Mococa, eu lembro, eu estava com uma amiga minha, Lucéia, eu falei assim, aí bateram num portão, morava numa casa, tinha um portãozinho assim, bateram assim, eu falei, quem é? Aí o Edson respondeu, é o Wellington. Aí eu falei assim para minha amiga, eu não tenho coragem de ir lá. Aí ela, não, deixa que eu vou. Aí ela foi, abriu o portão, bateu o portão na cara e falou assim, ó, eles são tua cara. Aí eu falei assim, sério? Aí fui, saí bem, né? Eu acho que tem foto aí, Milena, do dia. Pode pôr? Bem com essa roupa aí, ó. Uma saiona, uma blusinha preta, pode passar mais se tiver. Bem nesse, eu era tão gorda. Meu pai, tem do meu pai também que me criou. Aí é o Hudson. Essa é bem recente, essa também. Essa é minha tia Lídia. Esse é meu pai, que me criou, eu, ele, a Tata, o Hudson. Minha mãe. Ai, que mãe mais linda. Sabe o que eu penso? Essa semana conversando com o Edson, né? Eu falei assim, sabia que eu vou contar meu testemunho? Nunca contei. Falei, aí o povo da igreja sabe meia boca, sabe mais ou menos. Falei, eu nunca contei tudo. Aí ele mandou assim para mim, vai ser muito lindo, viu, Cris? Aí eu falei, vai, sabe por quê? Porque eu consigo contar isso hoje, falei para ele, diante de Deus, Edson, sem nenhuma dor. Falei, não há mais dor, não há mais nada que me incomode sobre essa história. Eu descobri que, na verdade, a minha história é linda. Eu enxergava a minha história feia, horrorosa, um filme de terror. Quando eu descobri o propósito, quando eu descobri o porquê de todas as coisas, porque Deus permitiu tudo isso, eu falei, Deus, na verdade, o Senhor me guardou todos esses anos, o Senhor me guardou todo esse tempo. Imagina, eu cresci numa fazenda, gente, numa roça ali na simplicidade. Eu brinquei tanto, eu apanhei, eu fui judiada, fui rejeitada, mas toda a história tem um lado positivo, também tem um lado bom. Eu brinquei muito. Eu acho que de todas as crianças, eu era o moleque mais terrível que tinha ali. Porque não tinha um que vencia minhas corridas, bicicleta, a ferida do joelho, mal estava sarando, já fazia outra. Porque de tanto que eu corria com aquela bicicleta, eu caía. E eu brinquei muito. Então, eu tenho história boa também para lembrar. E tudo isso me trouxe cura. Quando a gente passa por uma situação, por algum processo, é bom que a gente lembre de algumas outras coisas. Traga a memória. Jeremias, a Bíblia vai dizer que ele estava se lamentando por causa da queda de Jerusalém. Daqui a pouco ele mesmo
né? Ele mesmo ali se toca da situação e da promessa, porque o que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus fala, Ele faz. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou algo sobre você, sobre sua vida, vai acontecer. É no tempo de Deus que vai acontecer. E Jeremias fala, ele fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque, gente, todos nós temos momentos difíceis, situações difíceis que passamos, né? Como eu já disse, se aqui todo mundo for contar um testemunho, todo mundo tem uma história. Mas é bom que a gente traga à memória o que nos dá esperança. Então eu comecei a tirar, reter o que era bom, o que não prestava, fui mandando embora. Não quero, não faz parte da minha vida. Não faz parte da realidade que eu vivo. Eu vivo no meio de um povo que prega a libertação. Um povo que se diz, é o povo mais feliz da terra. E é mesmo. Quem poderá, gente, nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, tristeza, perseguição, angústia? O que pode? Nada nos separa do amor de Deus. Nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Então, para terminar aqui, são muitas histórias. Eu queria falar para vocês o seguinte, eu tinha escrito aqui, Romanos 8, versículo 28 diz assim, 8:28, porque todas as coisas, lá não está escrito, porque algumas coisas, porque alguns fatos, não, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Independente do processo que você esteja vivendo, eu quero dizer uma coisa para você, nós já sabemos o fim da história. Nós que conhecemos o Senhor, nós já sabemos qual é o fim da história. Então, aquieta o teu coração. Acalma o teu coração. Deus, essa noite, desde a hora que nós entramos aqui, Deus falou isso. Se você prestou atenção nos louvores, se você prestou atenção na ministração da Aninha, você vê que Deus está falando, olha, eu vou dar cabo dos teus inimigos. Teu inimigo pode ser uma depressão, teu inimigo pode ser uma contenda que levantaram contra você, o teu inimigo pode ser falta de recursos, pode ser tanta coisa, mas vai cooperar para o teu bem. Gente, Deus é tremendo, não vai te faltar nada, não vai te faltar alegria, não vai te faltar amigos, até porque, né, gente, vamos falar a verdade, nas horas incertas, o amigo mais certo sempre será Jesus. Porque naquelas horas que eu achava assim, olha, eu não vou aguentar mais, é muita dor, eu encontrei refúgio em Deus. Ali em Deus eu sempre achei o refúgio, a fortaleza, a minha segurança, o colo que eu podia deitar e contar tudo. Para Deus você pode falar quando alguém te ofende, quando você está com ódio. Você pode falar, eu estou com ódio, Senhor, porque Ele vai entender. Ele vai entender e Ele vai limpar o teu coração. Ele lava a nossa mente é regenerada pelo Espírito Santo. Gente, a mudança em nós, quando nós aprendemos a confiar em Deus e na Sua palavra. Então, descansa teu coração. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Está vindo algo novo para a tua vida. Está vindo uma nova história. Sabe, desse amargo, Deus vai tirar mel. Vai ter coisa boa, vai ter doce. Você não vai viver com a boca amarga nesse fel para sempre. Se Deus curou a minha vida, Ele cura a tua vida. Se Deus curou e libertou meu coração,
Ele cura o teu coração. O Senhor é aquele que me toma, que te toma pela tua mão direita. Ele nos toma pela mão e nos diz: não temas. Gente, a Bíblia é cheia de não temas. Não temas hoje, não temas amanhã, não temas depois da manhã, não temas a guerra. O salmista vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes nós falamos muito, às vezes nós falamos demais, no momento que é só para nos aquietarmos. É momento às vezes de ficar ali, sentado, quietinho, esperando na salvação do Senhor. Porque Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Esse é o Deus que nós servimos. Gente, em outros tempos, irmãos, jamais eu conseguiria estar aqui de pé contando isso. Se vocês quiserem testificar da minha sinceridade aqui, façam prova com o Senhor. Se eu não estou sendo o mais sincero possível, eu não guardo nenhuma mágoa. Não vale a pena. Não vale a pena. Sabe? Ama. Olha para a tua história. Olha para a tua vida. E veja o que Deus fez. Olha onde nós estamos hoje. Nós estamos dentro da casa de Deus. Gente, esse lugar é maravilhoso. Tá vendo? Eu vou terminar. Quando eu comecei a fazer tratamento, porque eu tive em 1994, eu estava com 18 anos, eu tive uma depressão com início de anorexia. Eu cheguei a pesar 38 quilos. E ali eu comecei tratamento com calmantes, com psiquiatra, essas coisas. Em 2007, eu tive outra depressão terrível com início de anorexia. Perdi 16 quilos. Só que aí eu já tinha engordado um pouquinho, eu gostei. Falar bem a verdade. Aí eu fiz tratamento e eu lembro que todas as coisas cooperam, gente. Todas as coisas cooperam. Eu lembro que eu cheguei no Dr. Pedro Pena em Campinas, que era o neuropsiquiatra que eu me tratava. Sentei assim, ele olhou para mim e falou assim: como pode? Ele falou: eu amo quando você vem. Porque ele falou: você não está vendo porque você está doente. Mas quando você entra no meu consultório, ele falou, entra uma luz junto. Eu não entendia isso, gente. Quando você entra uma luz junto. O doutor Pedro falava para mim. Ele falava assim, e com toda essa história que você já me contou, você é crente? Ele falava, menina, eu não conhecia alguém que tem uma fé e um peito de aço desse jeito. Ele falava, e eu falava para ele, mas... tá vendo? Ele falava, não, eu tô vendo outra pessoa, você não é essa pessoa. E ele me ajudou muito com isso, porque eu olhava pro espelho e falava isso pra mim: você não é essa pessoa que o inimigo fala que você é. Você não é rejeitada, você tem um pai sim. Você não é abandonada, o Senhor te acolheu sim. Você não é mal amada, você é amada. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama com amor incondicional. O amor de Deus é incondicional. Quero dizer para você, você é muito amado. Você é muito amada do Senhor. Quero agradecer aqui essa igreja. Quero agradecer aos músicos. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por ter nos colocado aqui nessa igreja. Isso fez um bem tão grande pra gente. A palavra que a gente tem ouvido aqui, sabe, as pregações que o pastor tem trazido aqui. Eu cheguei nele esses tempos atrás, eu disse: o Senhor não sabe o que Deus tem feito dentro de mim. A cada culto que eu chego aqui, a cada culto, gente, é de novidade em novidade, é de fé em fé. É assim que nós andamos. É assim que nós andamos. Nós somos como águias. Os que confiam no Senhor são como águias, gente. A águia, ela só pra cima. Só pra cima. Nós somos águia. Nós não somos galinha para ficar olhando para baixo, comendo bicho. Nós somos águias. É
Essa igreja está cheia de vencedores. Eu olho, eu enxergo só uma coisa aqui: vencedores. Vencedor. Jesus é o grande vencedor e por Ele nós somos vencedores. Eu agradeço a Deus, agradeço a pastora pela sensibilidade. Peço perdão para os irmãos se eu passei da hora. É que eu falei um pouquinho, tem muita coisa para falar. Mas eu agradeço, sou muito feliz por estar aqui, por ter contado uma parte da minha história. Tem muito mais histórias. Imagina, 47 anos é história, hein? Tem bastante coisa para falar. Mas eu agradeço a Deus por isso. Estou muito feliz. Amém? A Deus. Você ficasse de pé. Toda a honra, gente, toda a glória seja dada a um só nome. Aquele que vive, aquele que reina eternamente e que está aqui no nosso meio hoje. Não é só mais um sábado, não é só mais um encontro. Nós viemos adorar a Deus. Mais do que buscar a presença dEle, nós viemos oferecer para Ele o que nós temos de melhor. Senhor, tudo é Teu. Toma o que é Teu, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, ações de graças sejam dadas a um único nome: Jesus. Jesus. Aleluia, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do amor que você tem. É mais do que o ouro e a prata. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia! Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor, porque você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Ele se move em você. O Espírito Santo move em você. Fale pra sua amiga aí, ó. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. E Ele mesmo, gente, já foi lido essa noite. Intercede por nós com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Sabe aquela dor que você não consegue falar? Sabe aquela dor que só tem lágrima? Ele interpreta tudo. Ele conhece essa dor. O Senhor te diz nessa noite: filha, eu estou curando. Filha, confie em mim. Filha, não tenha medo. Você tem um valor. Sabe por quê? Não há só uma alma aí, mas o meu espírito se move em você. O meu espírito habita em você. A partir do momento que nós aceitamos, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. E como é pregado nessa igreja,
Senhor está vendo, o Senhor está cuidando, o Senhor, Ele está olhando para a situação. Olha para o seu irmão e diz: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move, Ele se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você